Olá, pessoal! Esse é o módulo sobre Personal Statement e Statement of Purpose. O meu nome é Carolina Quintana Cardoso, eu sou estudante de Direito do primeiro ano no Boston College Law School, como o nome da faculdade já diz, é aqui em Boston. E durante o meu período de aplicação para essa vaga da faculdade de Direito, eu não sei se vocês já ouviram falar um pouco sobre o processo, é extremamente competitivo, dependendo da faculdade que você está aplicando. E eles dão muito valor para as redações que você submete com a sua, que você envia com a sua aplicação. Bom, para direito, nós geralmente temos que fazer três tipos de redação de cartas, né? É o personal statement, nós fazemos uma carta de interesse, letter of interest, e depois disso nós continuamos comunicação com a universidade, demonstrando interesse através de explicar as novidades sobre a sua vida e por que você ainda está interessado naquela vaga, até que eventualmente vem a aceitação para entrar na universidade. Apesar do sistema ser um pouco diferente da área da saúde, como eu imagino que muitos de vocês, da qual eu imagino que muitos de vocês são parte, a cultura americana de personal statement, de cartas, de comunicação no meio acadêmico, ela é muito parecida, seja para a área de pesquisa, seja para a área mais de humanas, seja para a área de exatas ou para a área de humanas. Então, durante essa aplicação, eu fiz vários cursos de como escrever melhor, tive a ajuda de pessoas que eram do direito, de pessoas que não eram do direito, e adquirindo esse conhecimento, esse know-how de edição de texto, eu comecei a ajudar alguns amigos que estavam aplicando para vagas de pesquisa, que eu acabei conhecendo pelo meu esposo, que é da área da saúde. Então, eu acabei conhecendo essas pessoas e me voluntariei para ajudar. E isso foi crescendo, fui ajudando outras pessoas e eu percebi que havia muitas similaridades no tipo de carta, no tipo de recomendação, no tipo de redação que você colocava nessas aplicações, sejam elas para mestrado, para um doutorado, para uma vaga de pesquisa. Então, eu adquiri essa experiência e venho aqui passar para vocês esse feedback e tive vários amigos que foram aprovados para vagas e foi uma experiência muito feliz para mim. Fiquei muito alegre de ver que a pesquisa tinha valido, que tinha dado certo, que não foi por acaso que eu consegui a minha vaga, que realmente as estratégias que eu tinha aplicado estavam funcionando com aplicações de outras pessoas para vagas até mesmo muito diferentes da minha. Bom, a gente vai começar esse módulo explicando um pouco da diferença de um personal statement e de um statement of purpose. Como a área do direito não envolve muita pesquisa com dados, né? Você até pode fazer, mas não é muito comum. As, é, as universidades vão pedir mais um personal statement. Então, por exemplo, se você está fazendo um curso de filosofia no Brasil, um curso de sociologia, você quer fazer um período aqui nos Estados Unidos, provavelmente com um mestrado, né? Com uma vaga de mestrado, mais na área de humanas, o tipo de redação que você vai, o tipo de texto que você vai submeter na sua aplicação, ele vai ser mais como um personal statement, porque o personal statement fala muito da sua história e não tanto de pesquisa, não tanto do seu trabalho. E o statement of purpose vai falar mais do seu trabalho e é mais comum para áreas que envolvem pesquisa com dados como engenharia, exatas, né, em geral, e a área da saúde. Então, para a gente colocar isso em duas caixinhas, para ficar bem claro, o personal statement, você vai contar a sua história e como as suas experiências pessoais e motivações levaram você àquela aplicação para aquela vaga, como isso te motivou, então você pode começar o personal statement com uma história da sua vida. Ah, eu sofri um acidente de carro, eu perdi um ente querido, mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente para ter cuidado com o tipo de história que você usa para começar. Mas é importante que seja algo que prenda o leitor.
porque o leitor daquele texto ele vai estar lendo diversas aplicações dependendo da vaga. Então é importante que seja algo, comece como algo interessante. Eu acho que nós temos uma coisa muito benéfica que é ser estrangeiros. Às vezes a gente acha que isso é um ponto negativo que vai dificultar a nossa aplicação, mas a gente pode usar isso a nosso favor, começando com uma história bem interessante sobre um fato específico sobre o Brasil, sobre o país, né, no qual nós crescemos, sobre nossa região. Então, não necessariamente vai ser um acontecimento estrondoso da sua vida, mas alguma coisa pessoal que mostra quem você é, né? Mostra um pouco da sua história. Então, esse é o personal statement. O statement of purpose, ele é mais focado nos seus interesses acadêmicos. Você vai falar ali, você tem mais ou menos um pouco do mesmo objetivo do personal statement, que é contar a sua história e como as suas motivações te levam do ponto A para o ponto B, porém ele é mais sério. Ele é uma redação aqui na onde você vai colocar é, fatos específicos do seu trabalho, da sua área. Então, se você é um estudante de medicina, você vai falar das ligas acadêmicas que você participou. Você pode até falar um pouco se você fez pesquisa no ensino médio. Isso é mais incomum para nós no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos, muitas pessoas no ensino médio se envolvem com algum tipo de trabalho voluntário, pesquisa. Então, ambos vão falar da sua carreira. O personal statement vai ter um approach mais mais pessoal, e o statement of purpose, você também pode colocar algumas coisas pessoais, mas ele vai ter um foco mais acadêmico, nos seus interesses acadêmicos, nas pesquisas que você já fez. Uma coisa que é legal do statement of purpose, para você humanizar ele um pouco, prender o leitor, é você falar de uma liga acadêmica que você fez, ou de uma pesquisa que você fez com pacientes no hospital, e você pode inserir ali uma experiência especial que você teve com o paciente, por exemplo. Ou se você é da área, vamos supor, você está na veterinária, você pode falar sobre um exemplo, você foi numa fazenda fazer uma pesquisa de campo com seus professores, e aí você viu um animal, um jeito que a fazenda estava tratando os animais, que não estava gerando um lucro para ajudar aquela fazenda, e ao mesmo tempo não estava sendo bom para o animal, e aí você veio com uma solução, você viu ali uma oportunidade de trazer uma solução que ia melhorar a qualidade de vida do animal naquela propriedade, e ao mesmo tempo iria ser bom para o produtor. Então você pode personalizar, mas ao mesmo tempo você está colocando essas histórias dentro de um contexto acadêmico. Sendo que no personal statement não precisa ser muito assim. É uma história muito interessante de um personal statement que eu revisei. Foi de uma colega que havia perdido um ente querido e ela chegou no hospital e ela percebeu que o tratamento médico que ele estava recebendo não era suficiente para salvar a vida daquele familiar, e se eles tivessem condições ou tivessem uma área do Brasil com melhor tratamento médico, aquele familiar iria ter sobrevivido o episódio de problema de saúde que ele estava tendo. Então, é uma coisa muito pessoal, porque você está falando de uma dor pessoal, você perdeu um ente querido, então não é muito não é relacionado com o seu trabalho. A minha amiga, ela não estava na faculdade de medicina ainda, ela era criança, mas ela ficou com isso na mente dela, e isso motivou ela a ir para a faculdade de medicina e se esforçar para mudar a saúde pública. Então, como que foi a mensagem dela? Ela veio de um problema pessoal, como esse problema pessoal teve repercussões nas escolhas acadêmicas dela. E o Statement of Purpose, você não vai começar do, da sua vida pessoal para a vida acadêmica. Você começa falando da vida acadêmica, e aí dentro de cada experiência da vida acadêmica, você pode inserir mini histórias, não muito comprido, né? A gente tem que ser objetivo na nossa mensagem, mas você pode inserir mini histórias que demonstram que você é uma pessoa empática, que você não tá ali naquele cargo simplesmente, eu tô aqui buscando ir para os Estados Unidos porque eu quero
melhorar a minha condição financeira. A gente sabe que muitas vezes pode ser isso mesmo, e tá tudo bem se esse é o seu objetivo, mas essa não é a mensagem que a gente quer passar nesse texto. A gente quer passar uma mensagem de empatia, de propósito, além do nosso sucesso pessoal. Aí mais três coisinhas para falar. A gente falou da diferença de estrutura, a gente falou do papel de cada um desses dois textos, e agora a gente vai mexer aqui num ponto essencial. Quando tiver uma vaga postada, você sempre vai ler o edital dessa vaga. Ele vai esclarecer para você se você tem que escrever um personal statement ou um statement of purpose, ou os dois. Muitas vagas vão pedir os dois. Mestrados fazem isso com muita frequência. Então, preste muita atenção, vai estar sempre explicadinho lá para você. E muitas vezes você vai ter que responder algo que eles chamam de prompt. É Prompt. Prompt. Prompt nada mais uma questão, não é nada mais do que uma questão. Às vezes a faculdade vai dar para você ali um norte de como ela quer que você escreva o seu personal statement ou o seu statement of purpose. Às vezes ela quer que dentro desse texto você responda uma pergunta específica. Geralmente essa pergunta é a seguinte: por que que você quer vir para a nossa instituição? O que te levou a aplicar para essa vaga? Ou, se for um Master of Public Health, um mestrado de saúde pública, né? Pode ser alguma pergunta relacionada com aquele programa. É como esse programa vai ajudar você a, a seguir os seus objetivos de carreira, a conquistar os seus objetivos de carreira, ou como você espera que esse programa contribua para mudanças na saúde pública e o que você pretende implementar na sua carreira. Então, obviamente, são perguntas muito melhor elaboradas do que eu estou falando aqui agora. Eu estou tentando resumir um assunto muito amplo em um vídeo de 30 a 40 minutos. Bom, vamos passar para frente aqui. Quando você vai escrever tanto um statement of purpose quanto um personal statement, eles sempre vão ter três objetivos principais. Não importa a estrutura, né? O contexto da história que a gente falou no slide anterior. Esses três objetivos principais são: primeiro, você quer passar uma mensagem de que você é o candidato perfeito para o departamento ou para a vaga de mestrado, de pesquisa. Segundo, você quer descrever como as qualidades do departamento vão permitir que você conquiste as suas metas de melhorar problemas sociais ou de superar desafios que moldaram a sua história de vida e carreira. Terceiro, você quer explicar nesse texto que você tem uma aspiração profissional de ser líder em uma determinada área, né? A área da sua área que você quer seguir na sua carreira, e que essa instituição para a qual você está aplicando vai te permitir alcançar esse objetivo. Teve um errinho de gramática ali, mas é permitir alcançar esse objetivo. Bom, como você vai explicar que você é o candidato perfeito para o departamento? Você é o candidato perfeito para o departamento se você é uma pessoa que, geralmente, né, que trabalha muito bem em equipe, ou se a vaga que você está aplicando você vai ter que trabalhar muito sozinho, você pode falar que você é uma pessoa demonstrar na sua redação que você é uma pessoa muito organizada, que você trabalha muito bem com prazos, consegue organizar muito bem o seu trabalho sozinho, você tem facilidade de encontrar soluções sem precisar muito de ajuda externa. Então, dependendo da vaga que você está aplicando, você vai moldar a sua mensagem. Nem sempre vai ser a realidade das nossas personalidades. Eu não estou falando aqui para você mentir, né? Mas você quer colocar ênfase em características que vão encaixar com aquela vaga que está lá na internet. E geralmente essa vaga que está postada no site, ela vai dar ali as características do perfil que eles estão procurando. Então, você sempre quer adequar sua mensagem a essas características. Um mestrado, por exemplo, você pode entrar no site da faculdade, ver o que está escrito lá.
As pessoas que vão estar aceitando você para vagas em universidades, não necessariamente elas é, tiveram o mesmo, fizeram o mesmo curso que você está aplicando. Muitas das vezes elas são é, recrutas, né? A palavra, a tradução de recruiters, acho que é um recruta, né? Eles são contratados pela faculdade para detectar pessoas com talento, detectar talentos. Eles são caça-talentos. Então, não necessariamente ele é é um médico que vai estar lendo, um médico ou um engenheiro que vai estar lendo a sua aplicação. Vai ser um caçador de talentos, e esses caçadores de talentos existe como se fosse meio que uma fórmula do que essas pessoas esperam ouvir de você, e essa fórmula vai estar descrita no site da universidade, do departamento que você está aplicando, mesmo se for um médico. Você tem que pesquisar o máximo que você pode sobre aquela vaga e adequar o seu texto para aquela vaga específica. Então, você explicou ali porque você é o candidato ou a candidata perfeita para o departamento. Segundo, você vai falar sobre como aquele programa para o qual você está aplicando vai ajudar você a alcançar suas metas. Mais uma vez, você vai pesquisar, entrar no site, ler fóruns, o Reddit é muito bom. Existem outros fóruns específicos para diversas profissões. Então, o máximo que você conseguir pesquisar sobre aquela vaga, sobre aquele curso, você deve fazer. Se, vamos supor, se teve uma pessoa que recebeu um Nobel porque fez uma pesquisa específica que veio daquele departamento, e você tem muito interesse nesse tipo de pesquisa, e você está aplicando para uma vaga relacionada com aquilo. Você tem que mencionar isso. Isso é algo, né, assim, de impacto muito grande para aquele departamento. Então, você tem que falar, olha, essa vaga que eu estou aplicando de pesquisa no seu departamento vai me ajudar a avançar os meus objetivos de carreira, principalmente porque vocês têm uma tradição com a pesquisa X, e eu admiro muito a trajetória do pesquisador Y que o levou até conseguir um prêmio Nobel. Eu tenho certeza que o conhecimento que eu vou ter acesso no seu departamento não se iguala a outras universidades. É uma oportunidade única para mim, porque vocês receberam o prêmio Nobel no passado, vocês têm uma tradição de fazer esse tipo de pesquisa, e e esse tipo de pesquisa é o meu objetivo, é o que eu quero para minha carreira. Então, você percebeu como você está falando das qualidades do departamento e como elas são importantes para você. Então, primeiro você, não necessariamente nessa ordem, na verdade, tá? Mas você está explicando por que você é perfeito para eles e por que eles são perfeitos para você. Por último, o que eles estão ali, como eu mencionei, caça-talentos. Eles não querem uma pessoa que é average, que é uma pessoa mediana, uma pessoa na média. Eles querem pessoas que vão ser espetaculares e que vão levar o nome da faculdade para congressos internacionais, que vão publicar artigos, principalmente na área no pessoal que está na área que faz muita pesquisa, ou se você está na área do direito, eles vão querer pessoas que vão conseguir entrar em posições de emprego de muito prestígio, se tornar um juiz, que tem o foco de se tornar um attorney general, que é como se fosse um advogado geral da União no Brasil. Então, você precisa, não seja pretensioso também, não chega falando assim, eu quero ser o chefe do departamento de eletrofisiologia do MGH, do Massachusetts General Hospital. A gente não é pra gente ser pretensioso no que a gente vai falar ali, mas se você tem a vontade, né, de fazer pesquisa de ponta na área X e melhorar a qualidade de vida das pessoas, porque você vê que existe um determinado gap nesse tipo de tratamento, ou o sistema público de saúde do meu país tem um problema
muito grave. Aí o problema é esse, X. A minha ida à sua instituição para buscar um ensino, né, para avançar os meus estudos, vai me permitir dar um impacto muito grande nessa área que eu quero mudar. Bom, continuando aqui. Pincelamos os objetivos principais do seu personal statement, você tem que garantir que você fala dessas três coisas, tá? Que você quer ser um líder em uma área, que o programa é perfeito para você e que você é perfeito para o programa. Agora, outro detalhe muito importante, formatação. Principalmente se você estiver fazendo a sua aplicação no SOFAS, que é o sistema de aplicação para mestrados, vai estar bem mestrados ou doutorados, né, cursos superiores da graduação aqui nos Estados Unidos. É que graduação aqui é graduate, você está fazendo um curso superior à faculdade, né? Faculdade aqui é college, que é um curso de 4 anos, e aí a pós-graduação, né, que é um mestrado, um doutorado, eles falam graduate. Então, undergraduate é o college e graduate é um curso superior, além da faculdade. Então, quando você está aplicando no SOFAS, que é o sistema para aplicar para essas vagas de graduate school, ou se você está usando esse programa para aplicar, se você está usando o programa para aplicar para residência, ou se você está simplesmente aplicando para uma vaga de pesquisa que foi postada no site de um hospital, de uma universidade, geralmente vai ter uma descrição lá da formatação e você tem que prestar muita atenção. Erros muito comuns que as pessoas fazem por não saber interpretar o que está escrito em relação a double space, as margens e a fonte. O que é double space? Você vai no Word e você tem que garantir que o espaço entre as linhas está duplicado. Uma coisa para prestar atenção é se o seu Word estiver em português, tem um pouquinho de diferença do inglês em questão das margens, porque eles podem falar assim, é uma margem de tantos inches. Então, você vai ter que ver quanto é isso em centímetros, se o seu software estiver em português. Então, preste bastante atenção. A fonte tradicional é Times New Roman. Essa é a fonte tradicional do Word. A gente provavelmente está acostumado a usar isso desde a escola, né? As margens, vai estar. Às vezes vai falar lá, né? A maioria das vezes, o post, né? A página da vaga vai estar explicando. Se não, as margens geralmente são de 1 inch. Então, você vai ter que ver isso aí no software do Word para ver em centímetros como é que você vai ajustar isso. 1 inch é 1 polegar, acho que acho que é desculpa, gente, o meu inglês, o meu português tá um pouco atrasado, mas veja essa diferença na hora que você for formatar o Word. Geralmente, o modelo tradicional americano é 1 inch para as margens, a fonte é Times New Roman, tamanho 12. E geralmente, a maioria das vezes, né, vai ter que ser tudo double space entre as linhas, tem um espaço ali duplicado de uma linha para outra. Não estou falando de um parágrafo para outro, dentro de um parágrafo mesmo, de uma linha para outra, vai ser double spaced. E quando você passar de um parágrafo para o próximo parágrafo, você tira o double space, não coloca. E também tem atenção ao limite de palavras e de páginas. Muitas das vezes vão falar assim, o personal statement pode ter no máximo 2 páginas, ou o que é muito comum em Yale, aplicações de Yale, eles falam assim, limite de 500 palavras para tal redação. Então, preste atenção nisso aí, tenha certeza que você vai seguir essas regrinhas, porque é uma coisa tão simples e que pode ter um impacto muito negativo na sua aplicação se você perder. Bom, vamos passar aqui para frente. O próximo tópico, a gente vai falar um pouco mais do conteúdo. É muito importante, acima de tudo, que você pareça ser uma pessoa genuína, que você não esteja forçando uma história ali, tentando se vitimizar, tentando se parecer uma pessoa, ou uma pessoa muito melhor do que você é, ou uma pessoa muito vítima. Tem que tomar muito cuidado com isso. Passe sempre uma mensagem
de uma pessoa constante, de uma pessoa genuína. Eu acho que o americano valoriza muito pessoas discretas, então preste bastante atenção nessa parte. Bom, obviamente você vai ter que falar das suas qualidades, mas não é bem visto, é incrivelmente mal visto. Você vai falar, eu sou uma pessoa organizada, eu sou uma pessoa motivada, eu passo horas trabalhando sem interrupção, tenho um ótimo foco, eu sou um ótimo pesquisador, ou eu tenho muita facilidade com determinado software de pesquisa, ou eu entendo muito de tal assunto. Vocês entenderam a mensagem aí? Essas frases, elas nunca devem estar presentes no seu personal statement. Para você passar a mensagem de que você tem uma determinada qualidade, você tem que usar exemplos de vida, coisas que você fez. Então, é aquele ditado popular, né? Ações falam mais do que palavras, e é isso que você quer passar na sua mensagem. Então, se você quer falar que você é uma pessoa muito motivada, você pode descrever um resultado que você conseguiu com pouco tempo. Então, vamos supor, você tinha que organizar um trabalho voluntário para a sua turma da faculdade de medicina. Me desculpem aí se esse não é um exemplo que se aplica muito à realidade, eu não sou da área, mas vamos supor que vocês estão fazendo assim um mutirão, né, numa região de baixa renda ali, que não tenha muito acesso à área da saúde, e você reuniu estudantes da sua sala de medicina para ir para essa região lá e ajudar essas pessoas medindo a pressão, o que vocês fazem aí da área de vocês. Então, se você organizou, foi um dos organizadores desse evento de trabalho voluntário na Faculdade de Medicina, é um bom exemplo de mostrar como você é uma pessoa motivada, uma pessoa organizada. Então, você pode falar que você tinha pouco tempo, mas que, como era uma questão que tocava o seu coração, que você queria dar o seu melhor, você fez o que você podia para fazer, sei lá, em 10 dias você organizou esse evento e, e você saiu buscando voluntários, falando com seus colegas de classe, falando com é, empresas patrocinadoras. Então, você pode mostrar essa motivação, essa eficiência, descrevendo o trabalho que você fez. E isso aí já vai falar sobre as suas qualidades. Essas ações, elas vão mostrando as suas qualidades. Se você não tem um super evento que você organizou, por exemplo, você pode falar sobre, vamos supor, que você se apaixonou por uma determinada área da medicina quando você aplicou para uma vaga de monitoria. E nessa monitoria você conseguiu ver alunos que estavam num período anterior ao seu, avançando num determinado conteúdo, avançando em suas carreiras médicas, e isso foi uma experiência muito, muito boa para você. Você se sentiu muito bem com essa experiência. E aí você ficou mais motivada ainda para trabalhar nessa área, porque você percebeu que você poderia ter um impacto positivo pela sua facilidade com determinado assunto, e, e você pode ver que falar assim, e aí depois eu estava no hospital. Lógico, histórias verdadeiras, tá, gente? Não é para inventar, não tô dando um exemplo de histórias que você pode puxar aí da sua vida. Aí um dia você estava no hospital fazendo um estágio lá, junto com uma pessoa que você foi monitor dela e você viu ela indo muito bem, vocês trabalharam juntos. Então, o que que você está mostrando nessa história? Você sabe ser líder, você tem liderança, você sabe ser mentor. Isso é muito importante aqui nos Estados Unidos. Eles querem criar profissionais que vão mentorar futuros profissionais quando você já tiver avançado na sua carreira. Então, você está ali mostrando liderança, empatia, facilidade para ser mentor, conhecimento do assunto. Então, tá vendo como várias qualidades você consegue passar para o leitor sem falar, eu sou muito bom nesse assunto da medicina, eu sou um líder nato, eu tenho muita paciência de explicar as coisas para os outros. Então, você não fala isso diretamente, você vai mostrando através das suas ações, mostrando que você tem as qualidades necessárias para a vaga. Lembra, candidato perfeito para a vaga. Coloque histórias
que se encaixam com os requerimentos daquela vaga que você está aplicando. Terceiro, esse é um ponto muito importante. Acho que vários personal statements e statements of purpose que eu revisei de brasileiros, nós temos uma tendência a nos vitimizar, a sermos muito dramáticos no nosso texto. Eu acho que é uma coisa cultural e para a gente é muito normal e natural. As obras literárias aí que a gente lê na escola, no ensino médio. Acho que a literatura brasileira em si é muito dramática. E a gente não vê isso tanto aqui nos Estados Unidos, então a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente não quer passar. Eu sei que o que eu vou falar agora é algo polêmico, mas a gente não quer passar uma mensagem que nós somos pessoas emocionalmente instáveis. Eu sei que todos nós temos algum problema mental que a gente tem que tratar. Todo mundo tem uma fragilidade emocional ali que precisa, às vezes, de um psicólogo, de uma ajuda. Você não quer passar essa mensagem, a não ser que você esteja aplicando, talvez, para a psiquiatria, na área da psicologia. Você pode falar um pouquinho da sua experiência pessoal, mas muito cuidado. Você quer mostrar no seu texto uma vulnerabilidade no sentido que você está abrindo uma coisa pessoal da sua vida ali para mostrar a sua jornada, mas você não quer infantilizar e nem dramatizar a sua história. Outra coisa, a sua história tem que ser uma história de superação, não tem que ser uma história de coitadinho de mim, me dá uma chance. Não, eu quando você vai falar de uma dificuldade que você teve na vida, o propósito de falar daquela dificuldade não é para o leitor sentir pena de você. O propósito de você falar daquela dificuldade, se você for falar de uma dificuldade que você passou na sua vida, é mostrar que você é uma pessoa resiliente, que você é uma pessoa que persevera, que não aceita o não, que não aceita a derrota, que consegue ultrapassar obstáculos que aparecem na sua vida. Então, é isso que você tem que passar na sua história, tá? Não é coitadinho de mim. Muito cuidado com isso, eu vejo isso muito nos personal statements de brasileiros. Agora, uma dica de ouro. Essa aqui vocês escrevam na parede de vocês, não esqueçam, isso aqui é essencial. Se você não for fluente no inglês, se você não se sente extremamente confortável em escrever texto, se você se sente confortável, pula essa parte. Mas se você não se sente confortável, sim, se português é definitivamente seu primeiro idioma ou qualquer outro idioma que seja, se o português for mais fácil que o inglês para você, você vai organizar os tópicos do seu texto primeiro em português. Eu estou falando para você não escrever o seu texto inteiro em português, mas vai organizando assim com pontinhos no Word, escreve lá, vou começar falando de tal assunto, vou fazer uma transição para tal assunto. Escreve isso em português, por quê? Quando a gente já quer direto começar a escrever em inglês, o que acontece é que a gente fica muito preocupado com achar as palavras certas em inglês, com escrever gramaticalmente correto, e a gente acaba esquecendo de analisar a mensagem que a gente está passando com a nossa escrita. Independente da língua, português ou inglês, a mensagem que você está passando ela é universal. Claro, você ajusta um pouco com a cultura americana, mas a mensagem tem que fazer tanto sentido em português quanto em inglês. O que eu vejo de muitas pessoas é começar a escrever uma coisa que, se ela fosse escrever aquilo em português, a mesma coisa, não ia fazer sentido para ela. Ela ia ler e falar: Nossa, que história sem pé nem cabeça que eu tô contando, tá muito vago, tô indo para lá e para cá, não tô tendo foco. Então, organize o tópico do seu texto, leia em voz alta, veja se faz sentido. Se você fosse contar em português aquela história para uma pessoa, ia fazer sentido? Tem uma fluidez vindo do ponto A para o ponto B? É isso que o seu personal statement e o seu statement of purpose tem que ter. É uma transição daqui para cá, do A para o B. E se essa transição tá muito zigue-zague, você vai conseguir detectar isso melhor em português. E aí, faça esse mapeamento, mapeia a estrutura do seu texto em português. Depois você pensa como é que você vai escrever cada parágrafo em inglês. Então, você pode até imprimir esse papel aí, se você não tiver duas telas, imprime esse papel, coloca do lado e vai lendo. Ok, como que eu vou transformar essas frases em português que eu tenho aqui, esses tópicos,
em um parágrafo em inglês. Então, aí você vai seguindo, entendeu? E vai ser até mais eficiente para você escrever o seu texto. Bom, outra coisa para prestar atenção relacionado ao conteúdo é não minimizar as suas experiências no seu currículo, né? Saiba contar a sua história. Igual o exemplo que eu falei, você foi monitor. Às vezes você pode pensar, para que eu vou falar dessa monitoria que eu fiz? Para que eu vou falar do tempo que eu trabalhei de assistente no consultório, por exemplo? Ou trabalhei como secretária trabalhei como secretária de um médico, ou trabalhei como enfermeira, como assistente de enfermagem, técnico de enfermagem. Não sei, alguma coisa que você fez que para você pode parecer que não é grande coisa, que era no início da sua carreira, foi uma coisa assim, não vai ser tão prestigioso se eu falar desse assunto para vaga. Não, isso não é verdade. Uma coisa que eu vejo aqui nos Estados Unidos muito é a valorização de todas as profissões, de todas as experiências que você faz, é tudo sobre a forma como você vai contar a sua história. A gente ouve falar muito do marketing, né, de storytelling. Isso aqui é um exercício de marketing. Você está fazendo um marketing da sua pessoa. Você está vendendo a sua personalidade, a sua experiência de vida. Então não pensa, por exemplo, o meu personal statement para law school, eu começo ele escrevendo que eu trabalhava com a minha mãe vendendo docinho na rua, bala baiana, para quem conhece, bala de coco e chocolate, trufas que eu fazia com a minha mãe. Eu comecei contando sobre isso. E depois, passou um tempo, eu fui falar com a admissions officer, né? A tradução disso seria a pessoa que é oficial de admissão para a faculdade, a pessoa que te aceita, né? Que vai fazer a decisão lá se você foi aceito. Fui falar com essa pessoa e ela falou, comecei a conversar. Eu não sabia que ela tinha sido a pessoa que leu a minha carta, que leu o meu personal statement. Nós começamos a conversar e ela falou: Nossa, você é do Brasil? Ah, você é a menina que escreveu o personal statement que falava do chocolate, né? Que falava dos docinhos do Brasil. Então ela lembrou disso, e foi marcante para ela, foi uma coisa diferente. Pensa que essa pessoa estava lendo um monte, centenas de personal statements. E aí ela começou a ler um personal statement que falava sobre docinho, sobre culinária. Mas eu consegui adaptar essa história de uma forma que fizesse sentido na minha aplicação. Por quê? É uma história sobre perseverança, é uma história sobre o empreendedorismo. Então, se você não tem uma carreira acadêmica longa que você pode usar exemplos, você pode usar outros exemplos da sua vida também. Claro que quanto mais elevado o cargo para o qual você está aplicando, mais acadêmica você quer que essa mensagem seja. Então, se você está aplicando para uma vaga de pesquisa no laboratório de medicina, né, pesquisa na área médica, você quer, ou na área biológica, né, a área da engenharia, você quer passar uma história mais profissional. Só que o que para você pode parecer uma simples experiência profissional, pode ser transformado em uma história que vai chamar a atenção. Então, não minimize as suas pequenas experiências. Se você não tiver grandes coisas para contar, não acha que, não tem nada para falar, não vou falar. Não, você sempre vai conseguir achar algo da sua história que pode ser valorizado. Bom, alguns exemplos que nós temos aqui são ligas acadêmicas, algum cargo de liderança que você teve, algum trabalho voluntário que você fez. Agora, passando aqui para frente, a gente vai falar sobre erros de tradução. Bom, vamos ficar mais técnicos novamente. Erros de tradução, eles podem acabar com as suas chances de conseguir uma vaga. Então, você não pode assumir que o que você escreveu está certo. Você tem que ser um leitor crítico. Sempre revise o seu texto. Nunca ache que tá bom. Peça para o máximo de pessoas que você conhece ou que falam inglês, que elas possam revisar a sua história. Se elas não falam inglês, aquela esqueletozinho que eu falei para vocês fazerem em português dos tópicos, passa aquilo para a pessoa ler, pergunta se a pessoa acha legal aquela história. E se você tiver amigos, conhecidos, professores,
que fala inglês, por favor, peça que eles deem uma lidinha para encontrar algum erro de tradução. Agora, como é que você vai polir o seu texto se o seu inglês não é perfeito? Eu já cheguei num ponto da minha vida que eu nunca tinha vim morar nos Estados Unidos, fazer faculdade, eu nunca tinha tido uma conversa com um americano. Como que eu consegui contornar essa falta do inglês? Bom, o Google está aí e agora nós temos a maravilhosa ferramenta do ChatGPT. O ChatGPT é assim, a inteligência artificial é incrível, tem me ajudado muito em tudo que eu vou fazer. Não é que ele está criando uma história para você, mas ele corrige o que você escreveu. E eu vou falar um pouquinho mais sobre como a gente usa isso. E aí, ali embaixo, aqui embaixo tem outros detalhes, né? Que são palavras que são comumente traduzidas incorretamente. Liga acadêmica seria student groups, em relação ao med school. Monitoria é chamado teacher assistant, ou TA. Assim, você não vai usar a abreviação logo de cara, né? Uma das regras da gramática americana, você fala teacher assistant, você pode colocar entre parênteses TA, e aí, se você for mencionar a palavra novamente, você pode usar TA. E aí, como a gente usa essas ferramentas de inteligência artificial para entender se uma palavra está certa numa frase? Aí eu escrevi aqui how to use o X word in a sentence. Essa é uma frase. X word você vai substituir X word ali, você vai substituir pela palavra que você quer saber como utilizar em uma sentença para ter certeza que você não está usando um falso cognata, para ter certeza que você está usando de forma apropriada essa palavra, você vai no ChatGPT e pede exemplos de frases usando aquela palavra que você quer colocar, para ver se você está usando no sentido correto. E você vai ficar surpreso. Muitas vezes a gente usa uma palavra achando que está certo, porque soa bem na tradução literal que a gente faz na nossa cabeça, e não é usado naquele sentido aquela frase, está completamente incorreto. O que eu faço muito com o meu texto, se eu acho que uma frase está muito cheia de palavras, muito bagunçada, ou se eu não tenho certeza que uma palavra tá cabendo ali mesmo, eu copio aquela frase, coloco no ChatGPT e escrevo assim na frente, né? Rewrite. 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 Reescreva esta frase. E colo ali a minha frase em inglês e o ChatGPT, na maioria das vezes, dá uma frase assim imensamente melhor. E eu faço isso para tudo, para mandar e-mails, para escrever uma redação. Eu escrevo ali a minha ideia, mas aí eu tenho às vezes a impressão que não tá tão formal, não tá soando muito fluido. Copio, colo lá e peço para reescrever ou sugerir mudanças. Aí eu coloco lá suggest any changes e coloquei o texto. E agora vamos falar de outro, outro detalhe, que são os erros e as diferenças culturais comuns que eu vejo em redações, em personal statements e statements of purpose, que algumas frases ou histórias que a gente gosta de contar, de usar, elas não são tão bem vistas ou não são tão comuns nos Estados Unidos pela diferença cultural mesmo. Uma coisa que eu vi, eu estava um dia olhando os e-mails do meu esposo, ou chegou um e-mail e eu vi, apareceu ali na tela, e era um aluno brasileiro pedindo uma oportunidade nos Estados Unidos, não para o meu esposo, para um outro médico, e o médico encaminhou para ele. E ele mencionava que ele estava em uma universidade pública, para mostrar, tipo assim, eu tenho um prestígio, porque no Brasil existe muito isso de que você passar numa universidade federal, numa universidade estadual, né, uma faculdade pública, é mais prestígio do que você estudar numa escola particular. Só que aqui nos Estados Unidos é o contrário. Quem vai para universidades públicas é quem não teve a inteligência suficiente ou o dinheiro suficiente de ir para uma universidade privada de prestígio. As universidades de maior prestígio aqui nos Estados Unidos, a maioria das universidades de grande prestígio, são universidades particulares. Harvard, Yale, Cornell,
Johns Hopkins. Eu nem apliquei para esses lugares. Primeiro, porque eu não tinha uma nota suficiente, né? Quando eu vim fazer o college aqui, eu não tinha nota suficiente para conseguir uma bolsa. Se eles me aceitassem, eu não ia ter como pagar. Era assim, um preço absurdo. Então, aqui você ir para uma, se você for para uma universidade dessa, você tem que ser muito inteligente para conseguir uma bolsa ou muito inteligente e ter o dinheiro da sua família. De qualquer jeito é difícil de entrar, gente. Nessas universidades Ivy League, né? Universidades, não necessariamente Ivy League, mas de muito prestígio. Então, e elas não são públicas, existem poucas universidades de prestígio públicas. As universidades da Califórnia, UCLA, mas só que você tem que pagar, tá? É pública porque é um pouco mais barata, mas é o que o governo dá um subsídio ali, mas mesmo assim você tem que pagar. Então, você falar que você foi para uma universidade pública não é algo necessariamente de prestígio. Agora, uma coisa que às vezes a gente não olha com tanto prestígio no Brasil, você ser de uma faculdade particular e ter recebido bolsa para estudar lá, não é o que você precisa mencionar, tá? Mas se só surgir a oportunidade, uma brecha para falar desse assunto, você for comentar sobre isso, você pode falar que pelos seus academic achievements, pelas suas conquistas acadêmicas, você ganhou uma bolsa completa para fazer medicina. Isso vai ser visto com, nossa, muito prestígio aqui fora. Então, às vezes no Brasil, as pessoas podem olhar e falar: ah, você está fazendo uma faculdade particular? Não é tão bom quanto a universidade pública, tem muito essa cultura. E se você falar para o americano que você está fazendo uma faculdade particular, que você ganhou não, que você está fazendo faculdade, que você ganhou bolsa para fazer aquela faculdade, eles vão olhar para você, uau, extremamente impressionados. Porque é muito difícil conseguir uma bolsa completa para fazer faculdade de medicina, é um sinônimo de muita inteligência, de muita capacidade. Então, saiam dessa neura de universidade pública, privada. Aqui todas as universidades são pagas. E uma forma que surgiu recentemente com o ChatGPT de você descobrir se falar de determinado assunto cabe ali dentro da cultura é perguntando para o ChatGPT. A maioria das vezes ele vai te dar uma resposta muito correta. É, eu não perguntaria perguntas, teria cuidado com o ChatGPT para perguntas específicas de conteúdo da sua matéria que você está estudando, porque principalmente no direito comete diversos erros. Eu já fiz uma pergunta para o ChatGPT e era absurdo, assim, se eu fosse seguir a recomendação, eu iria ir super mal numa prova, numa questão que eu estava fazendo, né, de que a gente levou para casa para fazer essa pergunta, responder essa questão. E eu, por curiosidade, coloquei no ChatGPT e eu vi que estava completamente errada a resposta que ele deu. Então, muito cuidado com respostas acadêmicas. Porém, se você for fazer uma pergunta cultural, você sempre pode colocar lá e a resposta que o ChatGPT vai te dar geralmente é correta. Ok. Bom, acho que terminamos por hoje. Eu não tenho outras redes sociais, mas eu tenho meu LinkedIn. Se você colocar lá, pesquisar Carolina Quintana Cardoso, você vai me encontrar no LinkedIn e pode pedir para conectar. Se tiver alguma dúvida, quiser perguntar um pouco mais sobre o processo de aplicação para a Faculdade de Direito nos Estados Unidos, vai ser um prazer te ajudar. E outra coisa que eu queria falar para vocês é que eu vou fazer mais um módulo de revisão de um personal statement. Eu vou pegar um texto e vou quebrar pedacinho por pedacinho um texto real de um aluno, de um aplicante, e vou explicar o que tá bom, o que não tá bom, as nuances culturais, o que uma determinada frase significa, se ela tá estranha, se tá cabendo bem ali no contexto. Então, não percam o próximo módulo, que a gente vai fazer análise de um texto, um personal statement de uma aplicação real. Tchau, tchau. Boa sorte a todos vocês nas suas aplicações.